Bom, a arquitetura é uma paixão, desde sempre, e principalmente porque depois que eu entendi que a arquitetura é uma ferramenta incrível, a gente pode ter um poder, na verdade, de mudar completamente e positivamente a vida das pessoas. Bom, dentro da arquitetura eu gosto de praticamente todas as áreas e não só a arquitetura como o urbanismo, eles encantam, né? E é muito bom a gente trabalhar as duas áreas porque a gente consegue entender desde um núcleo unifamiliar, você cuidar de uma única família quando está na construção de uma casa, mas quando a gente também lida com toda a parte de urbanismo, que a gente está lidando com o macro, a gente está trabalhando com o coletivo. Então é uma outra visão, mas que nada mais é o múltiplo desses diversos pequenos núcleos familiares. Então isso é realmente incrível e desafiador também. A natureza nos conecta com nós mesmos. Somos natureza. Então muitas vezes nós como seres humanos, ao longo da evolução, porque é isso um pouco, né? Voltando um pouquinho na arquitetura, como eu estava falando, a arquitetura ela acompanha a evolução humana. E isso é sempre desafiador, porque a gente sempre tem que estar ali andando junto ou muitas vezes à frente do tempo. E muitas vezes o ser humano ele desconecta um pouco da sua natureza humana, né? Tentando buscar outras fontes, outras formas de viver, outro tipo de construção. Mas muitas vezes a gente precisa resgatar e voltar para a coisa mais fluida, a coisa mais ligada com o verde, com os pássaros, com todos os animais, enfim, somos parte disso tudo. E a gente se sente muito melhor. Muitas vezes enfermidades acontecem, depressão ela pode acontecer muitas vezes, porque a gente está muito fora do nosso habitat, na verdade. E esse resgate, a gente lida muito nisso no urbanismo, né? A gente trazer isso para dentro da vida das pessoas, naturalmente a gente mostra o quanto a qualidade de vida melhora, em todos os aspectos. Estive aqui e era simplesmente uma enorme fazenda, que era a Fazenda Pacaembu. E desafiador, né? Porque o terreno realmente enorme, tipicamente do Cerrado, em alguns aspectos. Terra vermelha, aquela vegetação mais contorcida do Cerrado, que me chamou mais atenção foi o diferencial, a surpresa de ver uma floresta tropical em pleno Cerrado. E por que isso acontece? Porque toda a fazenda ela é cercada por riachos que mantêm a umidade natural do terreno. Então permite que ela tenha realmente esse cinturão, eu posso chamar assim, é um cinturão verde. Então isso me encantou demais, principalmente em trazer essa natureza que eu amo para dentro do empreendimento. Então isso fez total diferença nessa primeira visita, que eu andei, não sei se você já sabe disso, mas eu andei muito aqui. Era de boot, a pé mesmo, percorrendo todo o terreno, até para a gente sentir exatamente como é que ele se comporta, onde seriam os melhores lugares para determinados pontos do empreendimento. Então foi desafiador, mas foi muito prazeroso de fazer. Desde um primeiro momento, o que mais me interessava era mudar a concepção do Reserva do Vale, que naquele momento nem o nome Reserva do Vale ainda existia. O que era para mim mais importante mesmo era desvincular de Valparaíso de Goiás, mostrar que realmente a gente poderia ter ali uma qualidade de vida completamente diferente, um visual completamente diferente do que a região e o entorno ofereciam. E aí a ideia era transformar esse bairro até então num lugar completo, onde as pessoas pudessem não só morar, mas pudessem também trabalhar, divertir, conviver principalmente com outras pessoas, poder criar os seus filhos de uma forma leve, que as crianças pudessem ter liberdade e principalmente segurança, que é o que hoje em dia as pessoas mais buscam no nosso mundo, né? Não é uma questão só no Brasil. No mundo a gente busca muito segurança. Reserva do Vale, ele hoje, talvez desde o início eu sempre pensei dessa forma, mas hoje as pessoas conseguem enxergar que nós temos aqui uma cidade dentro da cidade. Por que eu digo isso? Ele foi projetado para ser não só moradia, não simplesmente um loteamento imobiliário e pronto, mas sim um lugar para se viver, para trabalhar, para estudar,
divertir, principalmente, essa conexão com a natureza, ter os parques, fazer esportes, ou seja, viver, respirar. Então, toda essa concepção hoje, pode ser percebida. Então, é com muito orgulho que eu estou falando aqui para você, que eu percebo que essa dimensão de cidade hoje está sendo aceita aqui. As pessoas hoje conseguem ver com algumas partes já construídas que isso é realmente viável, que isso é verdade, isso não é uma brincadeira. Não, e falando como educação e trabalho também, é muito importante falar que a ideia, a gente tem a concepção de ter escolas, de ter faculdades aqui dentro do Reserva do Vale. E como tudo começou, é interessante porque embrionário, eu já tinha toda essa ideia ao longo de todo o Reserva. A gente tem uma enorme avenida principal, ela se chama Avenida do Cerrado, e ao longo da avenida ela é inicialmente toda distribuída de áreas comerciais, pensando exatamente em todas as necessidades que pudessem acontecer, mas que elas crescessem de forma orgânica, que a gente tivesse ali nos diversos pontos, padaria, farmácias, academias, enfim, tudo que fosse necessário e que fosse nascendo de forma orgânica. E hoje, eu não estou sozinha, a gente trabalha em equipe e é muito bacana ver como está nascendo todo um hub voltado para essa finalidade de não só trazer moradia para as pessoas, como os condomínios oferecem de forma maravilhosa. Cada condomínio, depois a gente entra nesse ponto, mas a parte comercial, onde entram exatamente o hub, como ele está sendo chamado, a gente vai ter ali universidades, escolas, toda uma parte ali de serviços, por que não médicos, clínicas. Enfim, estamos abertos a muita coisa interessante para acontecer aqui. E quem morar nesse lugar vai ser privilegiado, vai ter uma sorte de dali buscar a tal qualidade de vida que eu falo lá no início. Por quê? O tempo que você perde hoje num deslocamento, muitas vezes de meia hora, 1 hora para chegar no trabalho, essa 1 hora vai ser para você estar com a sua família, você está cuidando de você mesmo, fazendo um esporte, conhecendo novos amigos, né? Estar com seus filhos. Então, é encantador a gente poder oferecer isso tudo para as pessoas aqui da região. Bom, Reserva do Vale é completamente diferente de tudo que tem aqui na região, não só em Valparaíso, mas em todo o entorno. Para começar, a qualidade das obras é realmente incrível, tudo de altíssima qualidade, tudo alto padrão, é isso que a gente quer trazer para cá. E um outro diferencial também incrível é o planejamento urbano que foi feito e que vem sendo feito, ele vem se aprimorando ao longo do tempo. Eu deixei uma base muito bem desenhada e hoje temos colaboradores, temos parceiros, né, e outros arquitetos também que trabalham na região e que é muito bacana a gente mencionar, né? Não estou sozinha nessa. Eu comecei sozinha, não eu sozinha, desculpa, mas assim, com a minha equipe do escritório, sozinha nesse sentido, né? Eu nunca estou sozinha. Equipe de engenheiros que sempre em parceria, enfim. Contando para vocês um pouquinho mais do Masterplan, eu não posso deixar de contar sobre os parques que são assim a minha verdadeira paixão desse lugar. Como eu contei inicialmente, esse cinturão verde, né, que se mantém nessa nossa floresta tropical em meio ao cerrado, era importante trazer também verde para a parte interior de todo esse cinturão. A área é toda muito grande, a gente não poderia simplesmente ficar cercados de verde. Eu quis trazer isso para o centro da vida das pessoas. Então, com isso, foram criados 2 parques. Um é o Parque do Mirante, o outro é o Parque do Lago. Além de um terceiro parque, que é um parque, mas ele é um parque ecológico. Esse parque ecológico ele já vai acontecer ao longo de dos córregos, certo? Mas ele é aquela coisa de caminhada, curtir realmente a natureza, os riscos dessa natureza, enfim. Os outros 2 parques eles serão construídos, espero que muito em breve, inclusive. Temos o Parque do Mirante, que é logo no início do empreendimento. E o nome já diz, ele é um mirante maravilhoso. Ele tem um espaço onde eu vou construir de fato um mirante, onde eu tenho uma visão maravilhosa de todo o empreendimento. Então, ele é uma visão global, perfeita para isso.
Esse parque vai ter, ele tem um ar um pouco mais intimista, um ar mais de contemplação, de caminhada, tanto que eu fiz também um córrego. Esse córrego já é um córrego artificial, mas usando uma água natural, porque não sei se você sabe, mas o lençol freático é realmente aflorado nesse lugar. Então é realmente muito simples conseguir fazer um córrego natural aqui dentro, artificial aqui dentro. Então ele tem esse córrego natural, temos ali também movimento pela arte, por isso uma arena. Fora que o mais interessante é a intenção de uma área gastronômica que esteja interligada com esse parque. Então esse é o meu xodó, eu realmente adoro. Falar um pouquinho do Parque do Lago. Esse Parque do Lago, ele fica numa área um pouquinho mais abaixo e já existe um pequeno lago, só que a ideia é a gente realmente represar e deixar uma coisa um pouco mais expressiva para esse lugar. Mas esse parque ele tem lá a intenção mais de uma coisa mais dinâmica, esporte. A gente tem uma pista de skate, né, e aparelhos para uma ginástica, um exercício ao ar livre. Mas também temos um grande deck, também uma contemplação, sempre trazendo a natureza, independente do que a gente queira fazer. Inclusive tem uma área para piquenique, que também é uma delícia, para estar com a família, enfim. Então esses são os meus xodóis do empreendimento. E, inclusive, só um parêntese, estamos preservando 500 mil metros quadrados da natureza, né? São árvores nativas, mas com essa proporção de floresta tropical. Isso é maravilhoso. Então estamos preservando isso tudo. Porém, os parques estavam dentro de um projeto. Eles serão artificiais, porém com todas as características da região. Foram plantadas 5 mil mudas de árvores, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, mas com árvores nativas, frutíferas, enfim. E esse parque vai fazer uma diferença gigante para quem mora, principalmente para o morador, porque ele vai ter toda essa natureza que ele pode ir caminhando, curtindo os finais de semana, não precisa se deslocar para passear em algum outro lugar, vai estar tudo aqui dentro de casa. Isso realmente é incrível. A gente perceber que, mesmo depois de todo um processo de projeto e maturação dele, ele converge para onde eu sempre quis, sabe? É que as pessoas tenham exatamente essa noção de que a gente tem tudo nesse lugar. Então, o que é uma cidade? Uma cidade é aquilo que ela oferece, o que tem de melhor para nós seres humanos. Então, se eu tenho uma moradia de qualidade, se eu estou perto da natureza, eu tenho verde, eu tenho ciclovia, eu tenho pistas muito bem construídas e um desenho urbano muito bem organizado, eu tenho ali mercado, minhas primeiras necessidades estão ali supridas, farmácia, eu tenho a possibilidade de que meus filhos cresçam num lugar seguro, né, principalmente seguro. Eu tenho a possibilidade de trabalhar nesse lugar, sendo um profissional autônomo ou não, né? Eu acho que a gente está ali, inclusive, nessa cidade, que é com muito orgulho que eu falo, a gente está, inclusive, oferecendo um crescimento para o Paraíso também de Goiás, né? Então, a gente está sendo um marco diferencial para toda a região. Eu acho que, a partir do Reserva do Vale, eu acredito que a visão das pessoas vai começar a virar uma certa chave. As pessoas começam a não aceitar mais nada diferente do que um ótimo, né? Um lugar realmente para viver. E é nessa cidade, Reserva do Vale, que hoje a gente tem muito orgulho de oferecer para todos vocês, que tem muita coisa boa ainda para acontecer ao longo dos anos. Em uma palavra, eu posso dizer que o dia a dia do morador no Reserva do Vale é conexão. Conexão porque ele está conectado não só com a natureza, com a sua família por mais tempo, com o trabalho, com o bom humor, com a saúde, enfim, é uma conexão geral e vai trazer muita felicidade. Inclusive, trazer para vocês, que eu fiquei sabendo que a equipe de marketing, cuidando agora do marketing do Vista do Vale, que é um novo empreendimento maravilhoso, que está diretamente ligado com todos os meus ideais para dentro do Reserva do Vale. Ele tem um slogan incrível, que é ver, ouvir, sentir, conectando você com a vida. Olha a conexão aí, né? Então, exatamente
palavra forte, mas muito presente no Reserva do Vale. Venha sentir que você vai entender o que eu estou dizendo. Bom, logo na entrada do Reserva do Vale, quando a gente percebeu que ele realmente seria completamente diferente de Valparaíso, se fez quase que obrigatório colocar um marco de entrada, um grande pórtico, que realmente representasse tudo que ele pode oferecer para nós. Então, daí veio a ideia de um pórtico grandioso. Ele tem 56, se eu não me engano, metros de largura por mais ou menos uns 6 metros de altura. Onde ele é cheio de simbolismo. É maravilhoso hoje poder te falar que ele nasceu considerando a parte principal, no eixo dessa parte principal a segurança, que naturalmente que é o controle de acessos. No lado direito eu tenho o simbolismo água, onde eu tenho ali uma cascata com um espelho d'água, considerando esse lugar realmente diferenciado. E no lado esquerdo, a parte toda de vegetação e verde, que é muito forte nesse local. Então é um pórtico cheio de simbolismo, onde a arquitetura e a arte estão interligadas com toda essa natureza do lugar. Eu acho que desde o primeiro momento, o Reserva do Vale já vem criando e gerando empregos para, acho que de todas as áreas, vamos dizer assim. No primeiro momento, com os construtores da região, quem alugavam as máquinas na região, engenheiros, né? E hoje a gente vê que muito mais coisas acontecem, né, nesse lugar, e muito tem a acontecer. Então, ele vai mudar completamente toda essa questão econômica, né? De novo, falando na proporção de cidade que ele tem, que vai transformar não só o Reserva do Vale, mas acredito que todo o entorno, porque ele começa a ser um exemplo a ser seguido. O Valparaíso já cresce, pelo que eu li, de 2010 a 2015, foi 140 e tantos %, né, de crescimento econômico. Então é uma cidade pujante, ela vem crescendo nesse ritmo de crescimento. E o Reserva do Vale, ele nasceu nesse meio, mas ele vem para impulsionar isso mais ainda. Eu acredito que isso vai vibrar daqui para frente, positivamente, para todos, principalmente para quem hoje já está aproveitando essa oportunidade de comprar o seu cantinho especial aqui. A Reserva do Vale, ele também atrai muitos investidores em diversas áreas, na minha opinião. Num primeiro momento, na área imobiliária, obviamente, pessoas compram terrenos para investir, construir casas e vender. Esse é um primeiro momento. Um segundo momento seria na área comercial. A gente tem uma área comercial muito importante, muito interessante, e que a gente sabe como a área comercial é que impulsiona todos os lugares. Nitidamente, a gente vai ter aqui, daqui a alguns anos, como eu estava falando inicialmente, ela é escalonada, mas a ideia é a gente chegar aqui em 50 mil moradores nesse lugar. Então, precisaríamos de muita área comercial ao longo de todo o empreendimento. Então, isso é mais um investimento. Então, as pessoas que estão olhando isso hoje, elas estão ali prevendo que, num futuro próximo, ela vai poder ter lucros realmente incríveis no investimento aqui dentro. É interessante colocar também que as pessoas, em geral, quando você só fala do local, ela não tem a real noção do que é o Reserva do Vale. Mas na hora que ela entra e chega no local, imediatamente parece que ela é abduzida por esse lugar e já se apaixona e percebe que realmente é um lugar incrível, que tem essa conexão com todo. É isso. Bom, hoje o meu sentimento diante dessa magnitude desse empreendimento maravilhoso, que eu me sinto praticamente mãe disso tudo, porque realmente ele é quase que um filho, né? Foi sempre cuidado com um extremo carinho, muita atenção em todos os detalhes. E hoje eu me vejo realizada, porque eu consegui deixar uma base muito importante, sabendo que hoje o empreendimento está maduro para voar. Ele hoje vai ter muitas pessoas trabalhando, já tem, né? Já tem outras pessoas trabalhando e todo mundo já captou o sentimento que eu quis deixar, o sentimento de que integração, as pessoas se sintam
parte desse todo, que elas sintam importante, cada um no seu espaço, em transformar esse lugar cada vez melhor. E eu acho que essa pluralidade, ela só melhora mais ainda o bem-estar de todos. E não tem como não me sentir orgulhosa e emocionada de verdade com esse lugar. Calma. Ela se emocionou. Ela se emocionou. Como não, menina? Eu trabalho isso aqui desde 2010. São 15 anos trabalhando aqui. É muito tempo. E muita briga, né? É sempre tudo muito difícil da gente conseguir implementar, porque tudo gera muito custo, eu entendo, sabe? E o entorno não ajuda, né? Então, num primeiro momento, as pessoas não acreditavam que a gente pudesse fazer uma coisa realmente muito interessante. É muito desafiador. Quem é do papai fala, não acredito, isso aqui é dentro do papai? Não, é exatamente isso que as pessoas pensam, sabe? Então, quando a gente vê que a gente virou uma chave, ia fazer parte disso, eu ter conseguido colocar a chavezinha no lugar certo e as pessoas conseguirem virar, é emocionante. Realmente não tem como isso. Essa aqui é a rua principal no meu coração. Nessa rua eu pude imprimir um dos sentimentos mais puros que eu posso ter por uma pessoa. Eu homenageei meu pai e ela está aqui, cheia de casas. Muitas pessoas vão ter um endereço com o nome dele. É incrível poder oferecer isso em homenagem à pessoa, uma das pessoas mais importantes da minha vida. É isso aqui. E para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês toda essa minha emoção e principalmente o quanto eu fico feliz de ter plantado essa semente aqui dentro do Reserva do Vale. Eu quero muito que vocês se sintam sempre conectados, nunca se esqueçam que a nossa essência como ser humano é natureza. Então, nós fazemos parte disso tudo. E é isso que a Reserva do Vale vai levar, não só para essa geração, mas para as próximas gerações futuras. E eu estou muito feliz por isso. Reserva do Vale, morar, trabalhar e viver, tudo num só lugar. A sua cidade paraíso.